Olá, gente. Uma ótima tarde para todo mundo. A gente está começando a nossa terceira edição do programa Por Aqui na TVJC. Para quem não conhece, o Por Aqui é o aplicativo colaborativo de notícias de bairro, aqui do Sistema Jornal do Comércio. A gente começou nosso projeto experimental pelo bairro de Setúbal. Mas, como a gente sabe que tem muita iniciativa bacana rolando em vários bairros de Rio Grande do Recife, a gente criou esse programa aqui no Facebook do Ené10 para compartilhar um pouquinho das iniciativas civis nos diversos bairros. E hoje a gente está recebendo o pessoal do coletivo Casa Amarela Saudável e Sustentável. Eu estou aqui com o Bruno Teles, que é voluntário do projeto, do CAIS, e estou aqui com o Augusto Neto, que é engenheiro agrônomo. Eles vieram falar um pouco da experiência de criação de hortas comunitárias. Então, se você tem interesse em fazer uma horta comunitária no seu bairro, fique ligado aqui no programa, que a gente vai explicar todos os detalhes. E eu vou começar com o Bruno. Queria que ele contasse um pouquinho como foi essa experiência, de onde é que surgiu essa ideia, né? Quais foram os atores que precisaram se juntar aí para fazer a horta dar certo? Existe um movimento Casa Amarela Saudável e Sustentável, tem uma página no Facebook, né? E a gente recebe muitas sugestões, muitas reclamações do bairro, sobre o bairro, né? E sobre a melhora do bairro, que é um dos objetivos do movimento, né? E houve uma denúncia de um terreno que era ocupado por lixo, né? Era ocupado por metralha, muito mato, e assim, só trazia questão, além de doença, né? Questão de prostituição, que é muito forte no local, né? Era bem mais intenso, mas reduziu bastante. E nesse questionamento, nesse comentário, nessa interação do público, a página surgiu essa ideia que a gente já vinha colocando algumas postagens sobre a ocupação de terrenos baldios, assim, né? Ou que não tivessem uso, fossem ociosos, como espaço produtivo, né? E pela própria comunidade. Então formou-se, desse instante, um grupo para organizar, né, as pessoas que tivessem esse interesse também, né? E esse foi o primeiro passo, identificar pessoas que tivessem o mesmo interesse, tá? A partir daí, teve uma reunião pelo Facebook e a gente marcou um mutirão que aconteceu no feriado, né, de Recife. E nesse dia surgiu esse trabalho de fato com a primeira construção, né, vamos dizer assim, nesse terreno que é na rua Souto Maior ali, Casa Amarela. Tá, e o que vocês têm hoje no terreno, Bruno? O que é que vocês conseguem plantar? O que é que vocês conseguem colher ali? Olha, a gente a princípio partiu do que tinha, tá? Tanto com relação à terra, né, que era um terreno, como ele é rodeado de prédios, de construções, ele sofreu muito com uma degradação, né? Uma degradação que ocorreu por conta de canteiro de obra que foi montado no espaço. Aí durante esse tempo o concreto foi despejado lá no terreno, impedindo que o solo tivesse um recebimento de água normal. Aí no início a gente quis trabalhar recondicionando parte do solo com canteiros. Para trabalhar a parte com canteiros e utilizando hortaliças de ciclo curto para a gente sentir a experiência do plantar e colher na comunidade. Augusto, em termos agronômicos, né, em termos técnicos, quem quiser começar uma horta no seu bairro, é melhor começar pelo quê? O que é que dá mais rápido, né? Quais são os tipos de sementes que podem ser usadas, quais são os tipos de alimentos que podem ser plantados e que têm um gerenciamento mais fácil e que costumam pegar, digamos assim, terrenos, em vários tipos de terreno. O clima da nossa cidade ele é favorável pelo calor. Vou interromper, porque a gente está com imagens aí na tela, falando do antes e depois. Vocês podiam comentar um pouco dessa transformação. Do antes e depois? Isso, como é que estava o espaço antes e como é que vocês deixaram ele agora. Ele recebeu um plantio de algumas mudas que não vinham sendo cuidadas ao longo do tempo. E era um terreno completamente tomado pelo mato. Um mato alto, como você pode ver nas fotos. Aí, a partir do mutirão, que foi feita a limpeza de uma grande parte do terreno, implantação de canteiros, a gente começou a ter o controle da limpeza maior da área, fez o plantio de mais árvores e a partir daí o terreno foi se regenerando.
ele vem se regenerando. Por conta... Eu diria assim que o que a gente foi cultivando foi por tentativa, tá? A gente plantou, fez uma tentativa de várias espécies, o que ia dando certo a gente mantinha, o que não ia dando certo, tanto Augusto como outras pessoas que vieram a apoiar isso, ia dar esse suporte, né? E aí a gente foi adaptando, vendo o que é que dava mais fácil lá, até pela questão do solo, que era pobre, né? Que a gente tinha que fazer esse trabalho até de compostagem no local, e a questão da água também. Porque, assim, tem algumas espécies, né, que requer uma quantidade maior de água. Isso, as hortaliças, elas são espécies que exigem uma boa quantidade de água durante o dia. E assim como o verão intenso, com pouca chuva, tem esse problema do recurso limitado, que era a água. A gente está com um monte de gente já assistindo aqui. Alice Gisler, ela diz que tem uma horta massa, que este ano colheu tomate e berinjela. Então, boa tarde para vocês, ela também. Fábio Alves diz que o tema é muito bom. Cristina dá uma boa tarde. Ivanilda Pereira, ela pergunta onde comprar boas sementes, e é verdade que existem sementes contaminadas por agrotóxicos. Fala um pouco sobre isso, Augusto. De onde é que vem as sementes que vocês usam lá nas hortas? Assim, a maioria das sementes hoje, em alguns estados, elas precisam ter um tratamento prévio para ser cultivada, que é um tratamento com fungicida. Mas as empresas já se preocupando nesse segmento de hortas comunitárias, elas vendem sementes sem o agrotóxico, elas são limpas. Mas geralmente são sementes industrializadas, que passam por um processo de preparo, de certificação, e a gente tem na Avenida Caxangá, na Zona Oeste, várias lojas que podem oferecer uma boa variedade de sementes. Como também, elas já são indicadas de que são orgânicas, que estão livres de agrotóxicos? Sim, elas têm na rotulagem dela, elas têm essa informação de que são sem agrotóxicos. Na Ceasa também vende sementes também de boa qualidade. E assim, a partir do que você me perguntou antes, plantas de ciclo mais curto, como folhosas de rúcula, alface, couve, que você tem uma periodicidade de colheita. Se você planta um alface em casa, você não vai arrancar ele de uma vez, você vai tirando de folha em folha assim para comer. Então você consegue ter o pé por um pouco mais de tempo. No mesmo caso a rúcula. O rabanete também é uma cultura que com um mês ele já está pronto para a colheita. O importante é a gente ter uma terra bem preparada, equilibrada, para que a planta possa se nutrir adequadamente nesse ciclo. É a pergunta de Marlene Nascimento, que vocês já responderam, né? Ela pergunta, precisa fazer uma preparação especial na terra? Precisa. Se a gente tem um terreno, como uma horta lá de Casa Amarela, a gente precisou preparar aquele terreno com o quê? Uma mistura de matéria orgânica. Se o terreno ele já passa por um período de muita degradação, a gente faz uma recuperação com calcário para aumentar o pH desse solo. E assim, a partir daí, dessa recuperação desse solo, dessas misturas, a gente consegue fornecer mais nutrientes para a planta e deixar o solo mais adequado para o cultivo. Vamos mostrar um pouco como é que estão as hortas lá de Casa Amarela. Vocês podem comentar aí o que vocês fizeram nos terrenos. Essa aí ela é a primeira horta, tá? Que já existem duas em Casa Amarela. Quais são os endereços, Bruno? A primeira fica na Souto Maior, tá? O pessoal vinha pela Avenida Norte, entra ali na Rua do Armazém Coral. Ou se vier pela Estrada Real, entra ali na Rua do América, do Antigo América, aliás, né? E assim, a diferença no terreno ela já é muito grande. Tem 1 ano e 6 meses já desse trabalho, tá? Então tem algumas espécies que já estão grandes. Você vê que o mamão já foram colhidos. O mamão chegou lá muda, o mamão chegou lá jovem, já tem vários pés já, com bastante mamão. Bastante mamão. E assim, com relação até às sementes, que foi perguntado, a semente crioula ela é sempre a indicação maior, tá? Porque ela vai proporcionar um plantio posterior com a semente que vai vir daquele plantio ali, tá? E ela pode procurar na internet a troca, existe muito isso hoje, da troca de sementes na internet. Então ela pode buscar isso. Vocês já fazem isso? Vocês trocam sementes com outras hortas comunitárias? Sim, mostrou inclusive uma foto ali com algumas sementes espalhadas, tá? Aquelas sementes crioulas ali, a gente conseguiu de parcerias. Você vê que tem um trabalho no Casarão da Várzea, tá? Tem um trabalho em Setúbal. Em Casa Amarela existe, no Poço da Panela, uma pequena horta, como também existe perto da Praça do Trabalho, perto do canal, uma plantação de feijão. Então, esse compartilhamento, né, a gente já faz, e assim, a própria página do Casa Amarela é indicada
para ela conseguir esses contatos, né? Conseguir aumentar essa rede e ela com certeza vai aparecer um outro ali que vai ter uma semente para ela, que vai poder ajudar ela com isso. Para quem conectou agora, a gente está conversando com representantes do coletivo Casa Amarela Saudável e Sustentável. Quem quiser curtir a página deles no Face, dá um clique e a gente está falando sobre hortas comunitárias. Uma curiosidade minha, vou entrar como perguntadora. Como é que é feita a distribuição? Tanto o cultivo como a distribuição. Eu chego lá com minha semente, eu planto, eu só colho o que eu planto. Se eu não forneço tanta semente e não cuido tanto, eu posso simplesmente chegar lá e pegar uma fruta, uma mamão? Como é que dá para ter um controle sobre isso? Na verdade, assim, a prática ela é do desapego, certo? Desde que a gente iniciou o trabalho, que a gente tem essa consciência. A gente vai plantar, mas não necessariamente a gente vai colher. Porque, no geral, todos plantam, todos cuidam, todos colhem. Né? Então, assim, esse tem funcionado bem isso? Tem funcionado bem. Assim, a maior parte dos integrantes da horta não faziam parte do CAS, do Casa Amarela Saudável e Sustentável, né? Mas aí a gente fez um trabalho com carro de som antes, pela internet, fez uma panfletagem também, né, no dia. E aí a proporção que o tempo foi passando e ainda passa, vão aparecendo novas pessoas. Algumas saem por uma questão de tempo e vão aparecendo novos moradores do bairro. Vocês cadastram as pessoas que fazem parte ou Não, chega lá? O trabalho na horta é basicamente voluntário. Né? Todo mundo que chega lá, a pessoa chega com uma muda para plantar de uma árvore, ou sementes para plantar de hortaliças, ou uma parte propagativa de uma macaxeira, de um inhame. A gente tenta ocupar o espaço com o máximo de culturas. E assim, tem gente que cuida todo dia, tem gente que vai uma vez na semana. Mas a pessoa que planta e colhe é aquela que está mais próxima lá daquela interação. Tem gente que vai só para cultivar mesmo, pelo prazer do cultivo, sabendo que alguém vai poder se beneficiar. Tem gente que nunca plantou e vai colher. Pode ter a coincidência de alguém chegar num dia que estão tirando uma macaxeira, tirando uma batata doce. A pessoa, coincidência, chegou lá, olhou na hora, ajudou, ela colheu, ela levou. É um trabalho, assim, que tem essa espontaneidade. E é um privilégio ter isso dentro de um centro urbano. Né? De um bairro com um adensamento populacional bastante elevado. Acho que essas iniciativas elas propõem a pessoa a ter mais conhecimento sobre o que acontece no bairro e até sobre essas iniciativas que incentivam a alimentação saudável. A participação das pessoas. E uma noção de coletividade reforçada mesmo, né? Porque assim, uma coisa que é bacana, assim, principalmente até nesse trabalho, quando mostra o já feito, né? Que todo mundo sabe que é mais saudável se você cultivar seu alimento, se você procurar fontes de alimentos que não usem agrotóxicos, que não usem essas substâncias. Mas às vezes o pessoal não faz, ou fala, não. Falta o exemplo às vezes, né? E a horta comunitária ela vem muito para isso. É porque é um projeto muito mão na massa, né, Bruno? Assim, tem que realmente fazer um trabalho prévio, fazer os mutirões. Então, o pessoal tem que estar a fim de... Tem que estar a fim de mudança, não é só porque às vezes... Tem que ter essa atitude, não é só achar bonito, né? Tem que ter a atitude de colocar a mão na massa ali, de saber que é um dia de cada vez. Que você está fazendo pelo outro também, está fazendo por você, mas pelo outro. A gente tem mais gente aqui interagindo, perguntando, e a gente estimula essa interação. Quem tiver dúvidas pode mandar, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Cristina Lima, ela pergunta que tipo de terra eu uso. Eu vou fazer logo algumas. Gorete Leão, ela pergunta, posso cultivar hortaliças em vasinhos? Eu acho que ela pensa na casa dela. E aí de Castro disse, que legal. Sobre a terra preparada. Existem várias sementeiras na cidade que preparam a terra com barro, uma matéria orgânica e outros materiais mais leves para deixar o composto bem solto e fácil de manusear. Aí a terra ideal para o trabalho de hortaliças, eles têm essa preparação assim, já bastante acessível. E o supermercado também vende humus, vende terra preparada. Hoje em dia você tem uma variedade de estabelecimentos que podem servir essa terra, esse material bem preparado. E o cultivo em vasos, contanto que o vaso ele comporte o tamanho da raiz da planta, ela pode ser cultivada tranquilamente. A gente imagina o tamanho de um alface adulto, a gente imagina que a raiz dele tenha aproximadamente aquele tamanho e que use um vaso que comporte esse volume de raiz.
Pela experiência que vocês já têm, o que é que dá mais certo neste clima recifense, de ou muita chuva ou muito sol, né? Enfim, o que é que cabe aqui numa horta comunitária dentro da cidade do Recife? A gente vê muitas espécies se dando bem, se adaptando muito bem ao nosso clima e usar, como eu falei, folhosas, culturas que você tenha mais facilidade de consumir seja um ciclo curto, como couve, alface, a rúcula, agrião, mostarda. Tem uma variedade de folhosas, o rabanete, a cenoura ela dá com até 4 meses. A gente pode entrar com um trabalho aí que assim envolve um consórcio. Você trabalhar com culturas de ciclo mais curto, à medida que você vai cultivando outras de ciclo mais longo, como a fruteira, o mamão, a banana. O mamão, isso. Você jogar a semente dele no seu quintal, ele nasce. A macaxeira que ela dá em quase 1 ano. Essas raízes aí que elas já são 2 safras por ano, a gente consegue tirar. Porque o terreno da horta, a gente vem misturando, vem fazendo esse trabalho de enriquecer o terreno, mas ele ainda é um pouco pobre. E assim, à medida que a gente vai plantando, vai fazendo a compostagem, devolvendo ao terreno todo essa riqueza dessa produção, ele vai nos retribuir com colheitas cada vez mais fartas. E só com relação à matéria que ela ia usar, a terra que ela ia usar, né? A princípio, é comprar, certo? A terra pronta e fazer. A partir disso, fazer uma compostagem em casa é essencial e... Explica o que é uma compostagem. Eu sei o que é, mas Tá. tem gente que está assistindo a gente que não sabe. E como Tá. fazer em casa também, para ter cuidado para não dar bicho. Isso, exatamente. A gente faz 2 tipos de compostagem na horta, tá? Que é uma de orgânico, que seria fruta, verduras, casca. Quer né? fazer com que o material orgânico, que você não usa a casca da fruta, ele se decomponha e se transforma em adubo. Exatamente. Aí a gente utiliza 2 processos lá. Um é enterrar esse composto espalhado no terreno, né, que é o mais frequente que está sendo feito lá esse. Então eu vou com o meu resto, eu junto em casa um pouquinho no saquinho, num recipiente, né? Vou lá na terra, faço um buraquinho, enterro e cubro. É importante que cubra de terra, tá? E tem a compostagem do mesmo orgânico que a gente utiliza a minhoca. Que aí a minhoca ela vai se alimentar disso e vai produzir o humus. Tá? Que esse aí para fazer em casa, existe um minhocário doméstico, tá? Que não vai causar mau cheiro, né? E vai reduzir a quantidade de lixo, de resíduo, né? Que você vai estar colocando. Porque a casca de ovo, por exemplo, a borra do café, ela é muito interessante, muito importante. E a outra compostagem é a compostagem verde, né? A compostagem de folhagem. Que na horta a gente são 3 compostagens menores e uma maior, só de poda, folha, tá? Então o que a gente faz lá de poda, de limpeza, a gente coloca lá, armazena. Nada se perde. Nada se perde, até porque é o que até... A natureza se refaz, né? São os Exatamente. ciclos, né? Então, assim, o ideal é esse. Você compra no princípio, mas depois você cria um mecanismo para realizar um trabalho sustentável, que parte disso aí. Né? E na internet tem que muita dica, né? Tem muita dica. O que é que surpreendeu vocês em termos de cultura? O que é que vocês achavam? Vamos tentar, mas sem saber se daria certo, e deu. E foi lindo ver crescer. Teve alguma coisa assim? Para mim, o que mais surpreendeu, assim, que foi mais lindo, foi a participação das pessoas. Porque a gente tem um índice de vandalismo quase zero. Você vê, há pouco tempo inauguraram o Baobá, né? Já tinha pichação, já tinha coisa destruída. Então, esse sentimento que as pessoas têm, a comunidade tem, é muito forte, né? A gente sempre tem aquela que a gente vai fazer, mas vão destruir, mas vão levar. Não, mas vamos acreditar, né? E o fato é que hoje a participação surpreendeu das pessoas, tá? Muitas, assim, a ocupação do espaço, que era um espaço que não tinha uso, pelo contrário, o pessoal tinha medo, tinha receio de passar por perto, e agora as pessoas fazem questão de passar por dentro, sabe? Arnaldo, mostra Então, mais imagem. As pessoas gostam de ver como Para é que mim, tá. assim, esse foi o mais surpreendente e mais gratificante, ver que as pessoas Aceitaram o espaço, né? Adotaram. Tem o senhor lá com seus 80 anos que pela manhã ele vai lá molhar as plantas. Tem o vizinho lá do prédio que ele está limpando o terreno diariamente, tirando o mato, fazendo o canteiro. Ó, e como é que vocês fazem com a água? Essa água vem de onde?
Bom, no momento, a água é uma das questões que a gente vem lutando por conta da formalização do Instituto Casa Amarela Saudável e Sustentável. A água ela é cedida de uma residência, de uma voluntária que mora do outro lado do canal, que ela beira o canal da Professor José dos Anjos. E ela mora lá do outro lado. Ela deu a ideia da gente puxar água de lá por enquanto, pagaria a diferença do consumo. A gente rateia no caso. Aí a gente comprou, né? A gente comprou os canos, fez a ligação, tudo. E a princípio enchia tonéis. Aí a partir do tonel ia lá tirando a água com o regador e ia molhando. Só que com o tempo a gente veio pensando em melhorar essa situação, de, vamos dizer, de distribuir vários pontos de água pela horta. E ali você utilizando a mangueira, você ficava mais cômodo, não ter que carregar o vaso, você só colocar a mangueira em um ponto e sair molhando ali. E colocamos 3 torneiras agora para fazer a rega. Aí fica bem mais fácil para o pessoal, para o senhor lá de idade que não poderia estar carregando o vaso, ele agora está só na mangueirinha, ele consegue molhar tudo calmamente. Olha aí, sementes que vocês falaram, né? Cadê? Passou ali? Passou. Tá. Ali mostrou inclusive a visita, a gente está recebendo há algum tempo, as visitas de escolas. Isso. Escolas estaduais, escolas particulares próximas, que estão levando os alunos e já estão começando a estreitar essa relação. Legal. E como é que faz para agendar, Bruno? Quem tiver interesse? Na verdade, a gente faz todo tipo de contato pela página do Facebook. Existe uma página, uma page, existe um grupo, tá? O grupo é livre para postagem, para tudo, e a página é um pouco mais voltada, assim, para o movimento. Porque, assim, eu vou até, inclusive, deixar um convite, porque Claro, à vontade. a gente está formalizando esse movimento, tá? E a gente está fazendo uma captação de associados, de pessoas que podem contribuir, tá? Dentro da própria página, já existe um histórico do que esse grupo já conseguiu dentro do bairro. Por exemplo, aquela ciclovia que existe ali na Estrada Arraial, no encanamento, já é fruto de um trabalho que foi feito 4 anos atrás, tá? A gente fez uma solicitação no passado de uma ciclovia para a Avenida Norte, né? Inclusive tentar ligar essas ciclovias antigas que a gente propõe com a nova, tá? A gente acompanha a Biblioteca de Casa Amarela desde o período da reforma, a gente faz os movimentos lá. Inclusive a biblioteca agora abre aos domingos, uma vez por mês, tá? E a gestão está sendo participativa, a gente está conseguindo entrar nisso. A gente está mostrando o Facebook de vocês aí na tela. Certo, a nossa página. Esse é o grupo, né? Esse é a página. Esse é o grupo. É o grupo, Porque tem um grupo e tem a página. E inclusive agora a gente está também com outro núcleo, que cada trabalho desse existe um grupo que tem esse interesse de participar, tá? Existe agora o da feira e do mercado de Casa Amarela. Existe uma discussão, né, em torno daquela área de Zona Azul, enfim. E a gente entrou nessa discussão para articular a comunidade, o desejo da comunidade, assim como os usuários, os feirantes, os caminhões, né, que fazem, tá aí a nossa página, para vocês darem uma olhada. É interessante a participação de todos que puderem, porque assim, essa visibilidade que a gente tenta passar para todo mundo, assim, para outros bairros inclusive, as pessoas entenderem que é possível a gente conseguir mudanças de fato no bairro. E Casa Amarela é um bairro muito simbólico do Recife, né? De história de luta, de transformação, de conjunção de diversas classes sociais no mesmo espaço urbano, né? Enfim, eu acho que é um bairro muito simbólico do Recife, muito coração mesmo. Muito forte. Bruno, já que você abriu esse parêntese da questão da Zona Azul lá no Mercado Casa Amarela, fala um pouquinho o que é que vocês estão pretendendo fazer, porque é uma ideia também bem legal, né, de ocupação ali daquela área, de democratização do espaço. Isso. O que o CAIS, do Casa Amarela Saudável e Sustentável, tenta fazer é fazer valer a vontade das pessoas, do bairro, dos moradores, tá? Então, nessa conversa, nessa problemática que surgiu, a gente está ouvindo os mais interessados diretamente e está ouvindo o bairro como um todo, tanto pela página como nas reuniões que a gente faz, e todas as reuniões são abertas. Por exemplo, se você quiser participar da horta, você está convidada, né? Se você quiser participar da reunião da feira e colaborar, você está convidada. Então, assim, profissionais da área são muito bem-vindos também com um conhecimento técnico, né? Então, assim, a gente está escutando os feirantes, né? A gente está em conversa com os caminhoneiros ali, que existem muito aqueles caminhoneiros de aluguel, né? Que fazem aqueles fretes. E estamos em conversa também com o Conselho de Moradores do Alto São Isabel. O Alto São Isabel é ali bem próximo, né? E a gente está
conversando para ver o que é que realmente o bairro deseja para aquilo ali. Isso tudo porque a prefeitura anunciou que pretende que tem um projeto de instalação do Zona Azul lá no entorno do Mercado Casa Amarela. Exatamente. E assim, foi um projeto que chegou para ser aplicado. A gente não, pelo menos, a gente não foi consultado sobre isso. Só que eles abriram agora uma brechinha, vão escutar a gente. Vai ter uma possível reunião, tá, com o João Braga, assim, uma promessa pelo menos, para que se escute os moradores, escute o que é que a gente quer, eu falo, né, como morador, claro, o que é que a gente quer para aquele espaço. Como, por exemplo, a gente quer uma compostagem para a feira de Casa Amarela, porque o estrago que tem, né, de composto, desperdício, desperdício de alimentos, e que gera resíduo, gera lixo, né, que não é lixo. E atrai muitos insetos, baratas, atrai roedores também. Isso baratas e espanta o cliente. Né? Espanta as pessoas. A gente está com quase meia hora de conversa, de boa conversa sobre horta comunitária. Vamos se encaminhando para o nosso final. Eu ainda vou fazer Carminha Pereira. Ela diz parabéns, muito bom, também adoro plantar verduras, tenho meu quintal de verduras. E Cristina Lima já entrou aqui 2 vezes para dizer, sou de Caruaru, o clima daqui é necessário molhar as plantas quantas vezes? Eu sei que isso é uma pergunta difícil, até porque de que plantas, em que tempo, né? Mas enfim, estou repassando a pergunta de Cristina, que quer saber, pelo clima de Caruaru, como é necessário ela regar as plantas. É bom ela fazer uma rega pela manhã e uma tarde, assim, procurando manter o solo úmido, porque como Caruaru é uma cidade que tem um clima mais seco, clima próximo de semiárido, ela vai ter uma perda o solo vai ter uma perda por evaporação mais significativa do que aqui no litoral, onde a umidade é maior. Então ela fazendo uma rega duas vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Com cuidado para não desperdiçar água. Isso E é sempre acompanhar o nível de umidade do vaso. Ela pode colocar a ponta do dedo um pouquinho, 2 centímetros assim. Ela sentir que tem umidade ali abaixo, ela pode aguardar para molhar um pouco depois. Porque já é um indicativo que o solo ainda tem umidade e a planta ainda está se mantendo ali. É porque a água demais também agride, né? Isso. Certo. Vamos, para finalizar, reforçar quem quiser participar da horta comunitária, o que é que deve fazer? Pode entrar em contato pela página ou pelo grupo, tá? Ou pode ir presencialmente na horta. Se você tiver uma roseira que queira levar, se você tiver um capim-santo, né, um hortelã. Se não tiver também, pode ir lá para colher, tirar fazer uma muda. Você levar lá, você leva a sua semente, sua muda. Se você tiver uma ferramenta, quiser ajudar a limpar um canteiro, pode ficar à vontade. Eu acho que a horta é um espaço assim para atividade. Se você quiser também ir para fazer uma visita, olhar o que é que tem lá, contribuir de alguma maneira com alguma informação, a gente está aberto aí para desencadear ainda mais esse processo em toda a cidade. E é um ótimo passeio no domingo, às vezes com criança. A criança adora mesmo assim. Você coloca, você tem que dar um celular para ela. Tem um horário de funcionamento? É público, tá tá aberto sempre. Tá aberto sempre para todo mundo. E quanto ao movimento, ao Casa Amarela Saudável e Sustentável, quem puder, veja de que forma pode ajudar. Quem não tiver tempo, né, pode ajudar de outras formas, tá? No mínimo fazendo parte da página, e porque às vezes aparecem umas problemáticas assim, né, no grupo, que às vezes é colocado por outra pessoa, por outro morador, e às vezes a gente não tem como responder. E às vezes se a gente tiver uma diversidade maior de profissionais e de pessoas, né, conhecimento, né, vai ajudar sempre. Então, por favor, façam parte aí. E na medida do possível, a gente sempre vai estar aqui para ajudar outras iniciativas em outros bairros, porque esse é uma das vontades que a gente tem, poder capacitar outras pessoas, né, e multiplicar esse tipo de ação, que é basicamente ocupar os espaços públicos, né, e melhorar a vida das pessoas, tentar dar uma amenizada, né? Isso aí. Tá dado o recado, então. Lotem a caixa de mensagem do Casa Amarela Saudável e Sustentável. A gente termina hoje o programa por aqui na TVJC. Obrigada, Bruno. Obrigada, Augusto. Semana que vem a gente está de volta, toda terça-feira, às 2 da tarde, com iniciativas de bairro. E quem for morador e visitante de Setuba e quiser baixar o Por Aqui, baixa aí nas lojas de aplicativo. O download é gratuito. E vamos ver de novo o vídeo explicando o que é o Por Deixa eu Aqui. aproveitar. Quem tiver sugestão de coletivos, de papos como esse,
comprar o Por Aqui na TV, como é que faz? Aí enchem a caixa da gente a caixa da gente Procura o Por mensagem, Aqui mesmo, qual é o através e-mail? do poraqui@jc.com.br. Repetindo, poraqui@jc.com.br. Tem uma ideia bacana no seu bairro, tem algo acontecendo que você quer contar, tem um debate importante, a gente se propõe a fazer por aqui. Por aqui. E aí, curtiu essa transmissão? Então, aproveita que você está por aqui pela fanpage, vai na nossa aba de notificações e ativa o alerta, porque aí cada vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber um alerta e vai ficar por dentro de tudo que acontece.